Carlo Ancelotti, será ele o papa dos técnicos? Fumaça branca na CBF? Bandeira branca na CBF? Porque a CBF está toda enlameada e certamente marcou um golaço que pode servir, sem nenhum trocadilho aqui, mas como uma cortina de fumaça para os escândalos todos da Confederação Brasileira de Futebol. Mas sobre o lado esportivo, Vitor, uma boa escolha, um golaço do futebol brasileiro. Boa noite para você. Boa noite, Luiz. Boa noite, Rodrigo. Pô, você falou que eu não esperei nada comparado aos 2 anos que a CBF esperou para poder anunciar o Carlo Ancelotti. Uma tremenda de uma novela que teve fim. Quer dizer, a gente espera que tenha sido fim, mas depois de anúncio, imagino que contrato assinado, mas as outras partes ainda não se manifestaram. Estou falando aqui de Real Madrid, o próprio Ancelotti que vai dar uma entrevista coletiva nessa terça, porque tem rodada do Espanhol na quarta. Ele ainda é técnico do Real Madrid nessa reta final de campeonato espanhol, mas depois que o Real perdeu ontem para o Barcelona, provavelmente já não vai ganhar esse título. Então, tudo encaminhado direitinho para a gente ter o Ancelotti no dia 26, ele chegando já aqui no Rio de Janeiro e assumindo a seleção para renovar as nossas esperanças na Copa do Mundo. Eu gostei, não sei vocês. Não, eu gostei muito, acho que todo mundo tá contente, né? Um tremendo de um técnico. Renovar as esperanças é ótimo, mas ele vai renovar o elenco do futebol brasileiro ou a gente vai continuar naquela coisa de Neymar, Casimiro, enfim, esses caras que são figuras muito centrais, né, no futebol brasileiro, mas que já disputaram 3 Copas do Mundo e não conseguiram passar das quartas de final? Para renovar também precisa ter alguma peça que tenha surgido e seja uma unanimidade também. Precisa ter o equilíbrio. Recentemente a seleção brasileira vem jogando até com uma média de idade baixa, jovem, né, o Neymar e o Casemiro ausentes. O Neymar nem volta agora, também não dá tempo, ele ainda está lesionado lá no Santos, mas o Casemiro é uma expectativa de que ele volte sim a figurar. Ele foi uma peça central naquele Real Madrid do Zidane, mas também com o Ancelotti quando ganhou a 10ª, e agora voltou a jogar bem lá no Manchester United. O ponto é que eu acho que a gente vai passar a ter uma impressão melhor sobre os jogadores também a partir do momento que o time começar a jogar bola. Que a gente está vindo aí de 3 anos desde a Copa do Mundo, nesse tem treinador, não tem treinador, e em nenhum momento a seleção se encontrou, sempre patinou. E isso, logicamente, favorece com que o time não jogue bola e a gente pense que todo mundo é ruim. De repente, nem todo mundo é ruim, até porque no futebol de clubes muitos deles jogam bem, e a gente passa talvez também a ter outra impressão, confiar mais. Mas passar das quartas de final ainda assim é difícil, porque a gente tentou de tudo desde 2006, que foi uma baita seleção, talvez a melhor seleção que a gente já reuniu em talento, em jogadores que foram ou viriam a ser melhores do mundo, desde que pelo menos que eu nasci, né, eu sou de 88, 2006 foi a seleção de maior talento e não passou das quartas. E aí só foi passar em 2014 por circunstâncias ali de uma competição de mata-mata e aconteceu o que aconteceu depois, né? E desde então a gente formou bons times mais ou menos, times ok, times que jogavam no contra-ataque, outros tentavam ser mais dominantes e em comum o fato de a gente não conseguir furar o bloqueio das quartas de final. Vamos ver se agora vai dar certo, mas a tendência, mesmo com o Ancelotti sendo um dos melhores técnicos mais renomados do futebol mundial, a tendência é dar errado, né? Porque a CBF se esforçou muito para que desse errado, do ciclo que dura 4 anos entre uma Copa do Mundo e outra, 3 praticamente a gente jogou fora, né? A gente vai ter o Ancelotti agora por 10 jogos até a Copa do Mundo, por 5 convocações. Então, talvez ele nem chegue a encontrar o time até começar a próxima Copa do Mundo. Mas a história também mostra que pode dar certo. Em 2001, a 1 ano da Copa do Mundo do Japão e da Coreia, que a gente foi penta, o Brasil estava numa zona também, a seleção quase não se classificou direto para a Copa do Mundo e, no fim das contas, a gente foi penta. Então, como a Copa do Mundo ainda é um torneio de tiro curto, 1 mês, mata-mata, de repente dá. Eu tô confiante, Alvarez. Tô zero confiante. Zero? Primeiro vamos dizer claramente, sou anti-especialista, tá, Vitor? Eu sou anti-especialista esportivo. Mas, espera lá, a CBF deixa correr até agora. Me parece, sabe o quê? Aquela licitação feita de última hora para poder usar fundo de emergência. Aí vai lá e contrata o mais caro do mundo, vai custar 60 milhões de reais, né? Porque é 5 milhões por mês, se tá certo isso, né, Vitor? Vai custar 60 milhões de reais, que dá para fazer um monte de coisa pelo futebol brasileiro. Não vai fazer nada disso. Aí acha que vai chegar um mágico que vai salvar a pátria.
Vai salvar por quê? Como vocês estão dizendo aqui, os mesmos jogadores, não vai encontrar com o time, não vai salvar nada, gente. Para de ter esperança. Desculpa aí. A possibilidade, de novo, é de chegar lá na quarta e bater na Croácia. Ô Vitor, você falou 88, você nasceu. Porra, aí o cara vai ficando mais velho, é foda, deprê, né? 82, eu tinha 8 anos, eu assisti a Copa do Mundo. Cara, a gente não ganhar da Itália foi quase que uma vergonha nacional. A gente tinha o melhor time. A quarta de final, a gente perdeu de 3-2 com aquele desgraçado do Paulo Rossi fazendo 3 gols. O que eu chorei naquele dia, eu acho que é por isso que eu tô vacinado até hoje, porque a gente era bom pra cacete. Eu fui na Copa, a única Copa que eu fui como jornalista foi 2002. Cara, eu vi o Brasil ser campeão. Não dá pra comparar, não. Aqueles caras tinham uma raça desgraçada, cara. O Ronaldo, o Rivaldo, você vai lembrar melhor o time do que eu aí. Mas aquilo ali é covardia. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Você pega do... Roberto Carlos, Cafu. Roberto Carlos, Cafu, você pega do 1 ao 11 ali, é sacanagem, não né, dá pra brincar. Então, assim, desculpa, mas o que tá faltando é jogador, gente. Tá faltando é jogador. Eu não acho que vai resolver nada, mas eu não entendo. O Rodrigo é um dos melhores do mundo, o Vinícius foi o melhor do Júnior do mundo no ano passado, o Rafinha tá comendo a bola. Jogador tem. Não tô dizendo que seja 82. Nem 90, nem 2006, né, Vitor? Eu tava falando 2002. 2006 aquela seleção tinha potencial para ser tão boa quanto a de 82 e deu no que deu, né, na Olimpíada da Copa da Alemanha. Do Mundo, às vezes é isso, ela oferece uma oportunidade, você não precisa ser bom pra cacete para ganhar, às vezes é uma questão de encaixe, sorte. Pô, você precisa... Nós viramos um azarão, é isso? A gente virou azarão, Vitor? Não necessariamente um azarão, mas pode ser até vantajoso. A gente não chega, talvez... A gente chega com o peso do jejum, é o nosso maior jejum, né? Desde 2002 até 26, 24 anos. Mas esse peso a gente vai carregar, não tem jeito. E a nossa história, as estrelas no escudo praticamente nos obrigam a chegar para ganhar. Mas, por outro lado, né, entendendo as circunstâncias de que talvez a gente não chegue como super favorito, monta um time, acerta um esquema tático, de repente o Neymar volta e volta bem, é um grande ponto de interrogação nesse momento, mas seria ótimo se o Neymar estivesse bem, quem não ia querer ter o talento do Neymar à disposição? Então, de repente, em um ano aí nessa corrida até os Estados Unidos, até o Hexa, começou o projeto Hexa, de repente a gente começa a resolver esses problemas que hoje são muitos. O Ancelotti pode não ser o salvador, mas com o Dorival, do jeito que estava, talvez a gente nem fosse para a Copa do Mundo se fosse o formato antigo de eliminatórias, que hoje vai todo mundo para a Copa, mas até a Copa anterior eu teria dúvidas, viu? Porque a gente estava jogando um futebolzinho de dar vergonha. Olha, eu não tinha me dado conta, Vitor, é o nosso maior jejum da história, né? Não, é empatado. Não, empatado. Mas se a gente não ganha a próxima Copa... se não ganhar... Aí já é... Não, já é o maior empatado. Empatado, né? Com 70-94. 70-94. Porque quando a gente pega... Mesmo 30, começaram as Copas. 30 até 58 é mais tempo. Só que foram 2 Copas que não aconteceram, né? Ali não conta. Por causa da guerra. Então, é um jejum maior do que o de 30 até 58. Rapaz, que situação, hein? Que situação. Como é que a gente chegou a esse ponto? A gente nasceu nesse contexto, né? De que o Brasil estava em jejum desde 70. Quando a seleção chegou em 94 a uma semifinal, aquilo me emocionou muito, porque eu nunca tinha visto aquilo. Né? O Brasil chegando numa semifinal, vai pegar a Suécia. Quando foi pra final, então... Ele foi suado, foi no pênalti, né? Foi. Contra a Itália e contra a Suécia... Romário fazendo gol de cabeça, o Romário que batia na canela do zagueiro. É a camisa do Tetra aqui atrás. Pô, você tá de sacanagem. Essa é a camisa do Romário? Assinada? Não, é uma camisa que o Romário não usou, mas assinada pelos jogadores do Tetra, porque completou 30 anos no ano passado e eu participei de um documentário, então fui colhendo as assinaturas. Um dia, essa camisa já vale bastante, sentimentalmente mais ainda, mas um dia vai que eu precise, né? Tá bem guardadinha aqui. Porra, que legal, hein? Bela. E é frente e verso? Tem assinaturas lá atrás também? Não, atrás é o nome e número do Romário. Que legal. O Brasil jogou de azul, né? Naquele jogo contra a Suécia, Romário fazendo o gol. Romário batia na canela dos zagueiros e fez um gol de cabeça. E aí na final, 0-0, aquele sofrimento maluco, né? Enfim, bons tempos. Ô, Vitor, obrigado pela participação aqui, meu irmão. Um abraço pra você, até a próxima, hein? Tamo junto, obrigado pelo convite. Sucesso aí. Você, né? O futebol é aquela coisa que mexe com a gente, né? E meio que dá um tilt na nossa régua moral, né? Porque o certo seria você não torcer pra uma entidade como a CBF, né? Que é corrupta desde que a gente se conhece como gente, desde o Avelange, desde quando era CBD.
O certo seria a gente falar, pô, eu não quero dar moral pra esses caras, né? Os jogadores são insuportáveis, cada um com o seu cabeleireiro. Mas sabe Mas quando... isso mexe com a gente, né? É igual quando você come muito salgado, você fala, não, um espaço pro doce tem, né? Nesse caso aqui é a mesma coisa, você tá vendo a corrupção toda, mas eu não consigo, né? Tem sempre um espaço para amar a seleção brasileira, né? Não tem como não amar, né?